Boa tarde. Estão me ouvindo? Eu creio que o professor já deve estar entrando, tá bom? Eu vou tentar aumentar aqui então. Melhorou o som? Sou eu. Oi. Boa tarde, queridos. Todos bem? Espero que sim. Sejam bem-vindos à nossa aula de sábado. Tudo bem por aqui. Estamos só aguardando o professor entrar para a gente já começar. Ele geralmente é bem pontual. Eu estou aqui com o livro já da Clarice, não sei se vocês têm o texto impresso ou tem como acessá-lo. Ele geralmente faz retornos ao texto, tipo assim, capítulo não, parágrafo tal. Ele faz esse tipo de trabalho quando está explicando, até para comprovar as informações, não parecer que ele está inventando. Como o texto é denso, denso assim em relação ao sentido, a gente acaba achando que ele está inventando, né? Mas não. Minha câmera fechou. Voltei.
Boa tarde, professor Renato. Seja bem-vindo. Não sei se ele já está me ouvindo. Boa tarde, professor Renato. Não estou te ouvindo, seu áudio está fechado. Tá me ouvindo Pode- bem agora? Estou sim. Tá, vamos começar. Deixa eu só. Eu vim para o quarto porque meu ateliê não tem ar. E aqui eu tenho ar-condicionado, está muito quente aqui. Eu estou aqui só me organizando. Está muito, muito quente aqui. Muito. Mas vamos começar. E aí, você, como é que tá aí? Tudo bem, Rê. Tudo Tudo bem. bem? Aqui deu uma chuva estranha ontem, Ah, então é? não tá tão calor. Não, é. Nossa, aqui tá brabo, cara. Oh, Muito mas eu brabo. queria ouvir muito. Muito, muito brabo. Quando você quiser. Como é que estão teus alunos? Quantos estão? Quantos não estão? Nós estamos com 15 alunos. 15 não, né? 14, 13, porque tirando eu e você, não sei. Vai ficar gravado, Rê. De todo jeito. Aliás, já está sendo gravado, né? A gente marcou 5h30, são 5h33. A Vamos esperar. seu, A gente espera 2 minutos. a seu critério. Eu acho que Pode a ser. gente já perdeu tanto tempo na quinta, né? É, A gente perdeu muito. tá bravo. Você tá me vendo bem, né? Eu tô Então, no, eu tô no estamos te outro, vendo. Você no está outro. com uma flor vermelha na roupa. Eu tô aí com calor demais, putz. Você Mas aqui vestiu, daqui a pouco vai ficar fresquinho. Eu liguei o ar ainda há pouco. Então daqui a pouquinho vai ficar fresquinho. sentindo saudade dos livros atrás. Eu Pô, ficava, eu ficava aqui ampliando para ver se eu conseguia identificar os que eu tinha e os que eu não tinha. eu gosto dos livros atrás e das fotografias. Eu adoro, que legal. Eu adoro aquele ateliê, cara. Eu gosto muito de lá. Era o quarto da minha filha. Demorei demais a assumir aquilo lá. Eu, eu não queria, né? Eu queria que ela voltasse. Mas, enfim. Vamos começar, né? Eu vou Vamos. me organizar aqui em termos de material. Está tudo muito improvisado, muito no meu quarto. Eu até prefiro que a escrivaninha ficasse aqui, sabe? Dá um ar assim mais de aconchego do que aquele ar profissional que a ateliê tem. Mas, enfim, vamos começar. Bom, eu vou começar então. Quando você quiser começar a gravar, é com você, tá bom? Não, já está gravando. Aqui, como é no Zoom institucional, Né? já grava, a partir do momento que eu logo, já grava, já começa a gravar. Então, desde os primeiros testes nossos aqui, já estava gravando. Eu já Então, assim, falando, eu falando merda, já estava gravando. normal, normal. Bagulhos cariocas. Aí eu Falar, avisei a turma, fica tranquilo. Eu avisei a fala, turma que mas aqui eu não vou falar. aconteceria de nós ouvirmos algumas variações linguísticas diferentes da que estamos acostumados por aqui. Mas aqui o paraense de verdade é porque a gente não teve oportunidade de te apresentar. Ele também é bem fluente nesse tipo de variação. Eu não sei se é como os cariocas, mas Não, os cariocas com certeza são diferentes. tá normal. Então vamos embora, vamos começar. Vamos. Bom, naquela oportunidade a gente não teve a chance de dar continuidade. Nós estávamos tratando de como interpretar Clarice Lispector. Esse é um conto especificamente. Os alunos estão ouvindo bem, né? Posso continuar, né? Posso tocar bola. Eu vou perguntar. Tá. Todos estão ouvindo bem? Não sei se dá para colocar um retorno aqui no chat.
ou abrir o microfone. Ó, eles responderam que sim aqui no chat, gente. Então, vamos Sim. ficar. Essa luz me incomoda muito aqui. Ok. Bom, então naquela oportunidade eu abri falando que existem muitas maneiras de se ler um texto, muitas maneiras de procurar nele uma interpretação. E que aquilo que eu acho mais adequado em relação a Clarice Lispector é você tratar do aspecto filosófico. Esse aspecto filosófico também é muito variado. Então, você tem muitas maneiras de, pela filosofia, ler Clarice e entender Clarice. Mas a filosofia específica que eu escolhi é aquela, segundo eu acredito, e alguns críticos também, é aquela que mais se aproxima da narrativa ficcional de Clarice Lispector. Então, eu estou me referindo à ontologia, estou me referindo à hermenêutica, estou me referindo ao existencialismo. Ora, quando eu falo assim, ontologia, eu estou me referindo especificamente a um filósofo do século XX, porque a mesma ontologia, o mesmo existencialismo, ele abre pelo menos duas grandes vertentes. Uma com Sartre, e aí essa vertente é uma vertente que vai para o social, vai tratar do ser, vai tratar do homem, mas vai olhar a relação dele específica com o social, e o Heidegger. O Heidegger ele não está interessado no social, ele está interessado no ser. O ser é esse ente, daqui a pouco vamos tratar dessas categorias, mas o ser, claro, o ser que ele vai chamar de ser aí. Então, esse aí associado ao ser, estou tratando de um modo geral, esse aí é o estar no mundo, ou seja, diz respeito à temporalidade, diz respeito ao aqui e ao agora. Então, esse aqui e agora é o que interessa a Heidegger. Ele não está nem acima nem abaixo das relações sociais, das relações religiosas. Ele simplesmente não se interessa por essas relações. Ele só se interessa por essas relações na medida em que elas interferem no ente. Então, quando assim se dá, aí ele vai parar e vai pensar a sociologia, vai pensar a política, vai pensar a religião. Caso contrário, a fonte de interesse da ontologia é o ser. Então, ontologia, doutrina do ser. Indagar tematicamente o ser, falar do ser. Então, essa é a ontologia que o Heidegger vai desenvolver com muita propriedade. E é esse ponto de vista que eu vou usar para ler Clarice Lispector. Esse conto da Clarice Lispector ele foi publicado póstumamente em 1979. A Clarice escreve, segundo seus biógrafos, esse texto em 1977, que é o ano que ela morre. Ela morre no dia 9 de dezembro de 77 e é enterrada no dia 10 de dezembro, o dia que ela nasceu. Esse ciclo, esses mistérios é que são... Né? Enfim. Mas esse texto chama-se A Bela e a Fera, ou A Ferida Grande Demais. E aí, os seus alunos já leram, né? Segundo você me diz, ou seja, já sabem do que trata essa história, já sabem que a personagem central, na qual toda a narrativa está centrada, chama-se Carla de Souza e Santos, ó, sabe que ela é uma mulher de um banqueiro e sabe que ela vive muito bem. Ok? Então, até aí, sabemos que essa é a narrativa. Essa história é contada desse ponto de vista. Ok. Mas repare, se eu vou tratar desse texto, né, se eu vou usar a hermenêutica, então essa palavra, o seu radical vem de Hermes, que é o nome do deus mensageiro dos deuses, lá na mitologia. Mas hermenêutica, ela está associada etimologicamente a interpretar, interpretação, intérprete. Ó, então, hermenêutica é aquilo que vai interpretar algo que esteja obscuro. O Heidegger vai dizer que o melhor nome para ontologia, no caso específico do livro que ele publica, que é este, ele vai chamar de ontologia hermenêutica da faticidade. Então, faticidade, fatos, né? Aquilo que está associado a fato. É essa a leitura desse texto, a leitura de Heidegger, que vai levar a gente a interpretar de uma maneira muito mais funda Clarice Lispector. É uma maneira muito mais, eu digo, muito mais direta, faz com que a gente compreenda e ouça melhor a Clarice naquilo que a Clarice coloca na sua narrativa. Mas repare, eu não estou dizendo que Clarice leu Heidegger. Eu não sei se ela leu. Eu não sei o que os biógrafos falam.
Mas ter lido ou não ter lido, pouco importa. O que importa, que parece ter importado a narrativa de Clarice Lispector, o que parece ter importado é que ela está sempre preocupada com o ser. E que esse ser, ele é gênero, ele tem gênero. Esse ser é uma mulher diante de um mundo machista, patriarcal, masculino. Então, ou seja, o feminino é ferido o tempo todo, seja pela religião, seja pelas relações sociais, seja pelas relações interpessoais. Então, me parece, os críticos parecem, que a ideia de Clarice é trazer à luz esse ser, esse gênero, mais do que o ser, esse gênero, que é a mulher. E, a partir dela, olhar o mundo, interpretar o mundo. Eles, não sei se eles leram o primeiro beijo, mas nós já tratamos tanto do primeiro beijo. O primeiro beijo eu vou levar para a clínica. Desculpa, nós lemos Uma Galinha. Ah, ok, vou falar dela já. Mas no primeiro beijo que eu estive aí, né, o ano passado, tratamos do primeiro beijo lá no Deus Uíta. Eu não consigo me acostumar com esse nome, mas enfim, fomos lá no Deus Uíta e naquela relação com eles, eu estou diante de uma narrativa, ó, que supostamente está em terceira pessoa, tratando de um menino. Ele é um menino, um adolescente, que tem uma namorada. Eles começaram o namoro naquele exato momento que a narrativa, aspas, começa. Até a pergunta dela: você já beijou uma mulher antes de me beijar? E ele responde: sim, beijei. Quem era ela? E aí ele vai contar essa história. Nós vamos saber pela narrativa que ele beija uma estátua, a estátua de uma mulher. Ó, então, peraí, essa narrativa, aparentemente, ela está tratando da transição, da transformação de um menino num homem. Os meninos se transformam em homem a partir da ejaculação, ou seja, quando ele entra na puberdade, quando ele tem a ideia do que é o desejo, do que é o tesão, ou aquilo que vai despertar nele essa sexualidade. Então você vai dizer assim, tá, então essa narrativa aí não tem a mulher como centro. Essa narrativa aí está tratando de um homem e tal. Não. E aqui começa um processo de literatura, de leitura mais profunda. Essa narrativa também é feminina. Mas para fazer, para desdobrar isso e mostrar que essa narrativa também é feminina, significa dizer que é este narrador disfarçado dessa personagem é que é uma mulher. Ou seja, aquilo que foi dito, aquilo que foi contado, aquela história que foi narrada, só pode ter saído do ponto de vista de uma mulher. Essa mulher é a própria estátua, se quiserem, de forma metafórica. Porque o que é a estátua? Na narrativa, ela é uma fonte da qual saía água, já que todos estavam com sede. O menino é o primeiro a tocar a boca na água. E quando essa água desce sobre ele, né, quando ele é inundado por essa água, ele se transforma no homem. Ó, no processo mágico, né? Ele tem a sua primeira ejaculação, sua primeira ereção, quer dizer, primeira ereção no sentido do desejo, da consciência do desejo. Ó, aí eu digo assim, tá, mas por que você está dizendo que é uma narrativa que é uma mulher que está narrando isso? Então, porque o que é a mulher no simbólico, né? É a fonte. Ou seja, a humanidade sai dessa fonte, e a fonte da humanidade é feminina. Isso é uma narrativa clariciniana. Esses mesmos truques para destruir não, para desmontar a teoria literária, eu vou usar aqui com Heidegger, vou usar também com Ronald, que é um outro teórico. Então, peraí, eu estou diante de uma narrativa de terceira pessoa, agora já entrei no texto, narrativa de terceira pessoa, contando a história de Carla de Souza e Santos. Ok? Ela vai ao Copacabana Palace, Rio de Janeiro, né? A Clarice nasceu na Ucrânia, mas ela vem para o Brasil fugindo da guerra civil russa, né? E fugindo também do antissemitismo. A família dela era judia. Vem para o Brasil, vai morar em Pernambuco, Recife. Ela cresce entre Recife e Alagoas, ela vai crescer no Nordeste. Ela é nordestina, ela se dizia nordestina. Mas ela se casa com um diplomata, vem para o Rio de Janeiro. E aqui vai viver seus últimos dias. Né? Ela vai viajar o mundo, né, por conta da diplomacia do marido. Então ela vai viver Não nos sei se eu Estados sou Unidos. de vocês, mas o meu está desconectando e travando toda hora. Oi, alguém Aqui falou. não tá, eu acho que pode ser a internet. Se você quiser tentar entrar e sair para ver se melhora, tenta ver Tá, se vou entra e tentar. sai, por favor.
Vou seguir. Como está gravado, eu vou seguir, ok? Fique à vontade. Então vamos seguir. Bom, ela vai percorrer o mundo, volta para o Rio de Janeiro, onde ela vai morrer de câncer em 77, como eu havia dito. Ok. Bom, essa narrativa, ela aparentemente começa em terceira pessoa. O texto começa literalmente assim. Ele vai dizer: começa, dois pontos. Se quiser Então, fazer a dobradinha de leitura comigo, eu estou com o livro em mãos, tá? ok. Então, vamos lá. Ó. A Bela e a Fera ou A Ferida Grande Demais. Começa em letras garrafais, dois pontos. Ela desce e vai para o parágrafo. Bem, então saiu do salão de beleza pelo elevador do Copacabana Palace Hotel. Eu acho que vocês já sabem, né? A Avenida Atlântica é uma das avenidas mais famosas do Brasil. É o metro quadrado mais caro do Brasil, um dos metros quadrados mais caros do Brasil. O metro quadrado mais caro é Leblon, Rio de Janeiro. Então, vamos nós. Copacabana Palace é talvez o hotel mais famoso, mais luxuoso, ou um dos mais do Brasil no mundo, né? Ele é famoso no mundo. Então aqui veio Marilyn Monroe, Frank Sinatra, quem vocês possam pensar, vai para o Copacabana Palace. Então, essa mulher está nesse lugar. Então, é um lugar luxuoso, de 5 estrelas, caro. Ele já demanda uma classe para que alguém esteja ali, não hospedada, mas fazendo o que quer que esteja fazendo. Ok? Então, vamos lá. Isso é só para a gente demarcar classe, que eu já vou falar disso. Bom, o chofer não estava lá. Olhou o relógio, eram 4 horas da tarde. E, de repente, lembrou-se. Tinha dito ao seu José para vir buscá-la às 5, não calculando que não faria as unhas dos pés e das mãos, só massagem. O que devia fazer? Tomar um táxi? Mas tinha consigo uma nota de 500 cruzeiros e o homem do táxi não teria troco. Trouxera dinheiro porque o marido lhe dissera que nunca se deve andar sem dinheiro. Ocorreu-lhe então voltar ao salão e pedir dinheiro, mas era uma tarde de maio e o ar fresco era uma flor aberta com seu perfume. Assim achou que era maravilhoso e inusitado ficar em pé na rua, ao vento que mexia nos seus cabelos. Não se lembrava de quando fora a última vez que estava sozinha consigo mesma. Talvez nunca. Sempre era ela com os outros. Nesses outros, ela se refletia e os outros refletiam-se nela. Então, peraí, vamos voltar aqui para essa narrativa. Então, é uma mulher de posses, nós já sabemos, é o primeiro contato da narrativa, que sai de um salão de beleza, por exemplo, não é qualquer salão de beleza, é um salão de beleza instalado no hotel mais caro do mundo, né? Um dos mais caros. Eu estou imaginando qual é o preço desse salão de beleza. E ela foi lá só fazer massagem. Ela não foi fazer nem unha nem cabelo. Marcou com um chofer, que é o motorista, mas marcou 5 horas. Esqueceu que saiu antes. Então ela tinha agora, pela primeira vez, 1 hora para viver ela mesma. Devo dizer já antecipadamente que essa narrativa se passa com um tempo cronológico de 1 hora. Então, peraí, qual é o tempo dessa narrativa? 1 hora. Das 4 às 5, que é a hora que o José chega. Esse é o tempo cronológico. Ah, ok, mas, pô, o texto tem, sei lá, 5, 6 laudas. Ele é grande. Tá. E o tempo psicológico? Ah, o tempo psicológico é uma vida. Esse não dá para contar. Ou seja, ela vai vivenciar no seu mundo interno longos anos, vai refletir sobre a vida quando solteira, quando casada, quando adolescente, quando menina. Então, é incontável esse tempo. Então, o tempo psicológico é incontável. O tempo cronológico da narrativa, 1 hora. Das 4 às 5. Ok? Então, peraí. Eu já vou voltar agora à ontologia. O que acontece com a ontologia que o Heidegger vai tratar? Primeiro, ele vai tratar do ser. Ó, então, a narrativa já se debruçou sobre essa mulher. Esse ser aqui, na nossa narrativa, tem gênero. É uma mulher. Então, para Heidegger, o ser é o ente enquanto ser. Ou seja, eu só sou ser se eu estiver existindo, na minha existência. Por isso que muitos vão chamar também, vai se desdobrar de existencialismo. Alguns teóricos vão chamar esse existencialismo de ateu. Ah, mas peraí, mas por que ateu? Eles não acreditam em Deus? Não, ateu não tem nada a ver com acreditar em Deus aqui na filosofia. Clarice, a sua autora, era judia. Então, peraí, tem nada a ver com isso. Então, o que significa dizer
existencialismo ateu? Significa dizer que esse ser, esse ente que vai ser tratado aqui, ele só vai ser considerado enquanto ser, ó, enquanto estiver vivendo. Peraí, e qual é o tempo desse viver? O tempo desse viver é o aqui e agora. Ó, é esse ser aí, esse aí é o aqui e agora que ele está vivendo. Significa dizer que não interessa ou não interessa para essa filosofia o que vem antes do nascimento, a pré-vida. Não me interessa. Como não interessa após morte. O que acontece? Então, se não interessa após a morte e nem o nascimento, interessa estar vivendo, esse é o existencialismo ateu. Não está preocupado com as coisas extras do mundo. Esse é o primeiro elemento que eu estou colocando. Bom, feito isso, nós precisamos, a ideia da ontologia de interpretar e de classificar, ela parte também de alguns conceitos. Esse primeiro conceito é a falação, né? Ou seja, o ser aí enquanto estar existindo. Falação, ou seja, o mundo é dado para os entes pela fala, pela palavra. Pô, aqui eu vou lá para a psicanálise, né? Aqui eu vou para Lacan, né? Lacan vai falar isso, ou seja, a palavra, o inconsciente se estrutura na linguagem, enquanto fala. Pô, é falar que eu me entendo como gente, é falar que eu traduzo o que eu vejo, que eu traduzo o mundo, é que eu me insiro no mundo. É só pela palavra. Então, essa falação, só que falação aqui dentro da narrativa de Heidegger, é uma falação, é uma determinação da ocasionalidade. É o hoje, o estar ou demorar-se sempre já no presente. Isso é falação. Apropriar-se sempre já dele. Ser aí na medida em que é histórico, ó, seu presente. Então, é estar vivendo agora, é me comunicar e receber a comunicação desse mundo é que me faz um ente, é que me faz estar vivo. É isso que interessa a narrativa. Tudo isso eu vou aproveitar quando começarmos a falar da Clarice Lispector. Okay? O ser aí move-se num modo determinado de falar de si mesmo. Então, peraí, do que quer que eu fale, do que quer que eu traduza, eu estou concomitantemente traduzindo a mim mesmo, falando de mim mesmo. Pô, são muitos autores que falam isso. Caetano Veloso diz assim, ó, todas as minhas músicas são autobiográficas, mesmo as que não são. Porra, isso que ele está falando. Então, quando eu escolho uma música para cantar que não é minha, ela é minha porque ela diz respeito com a minha vida, com o meu gosto, então ela também é minha biografia. Estão me entendendo, né? Porque isso é filosofia, eu estou abstraindo. Mas se alguém tiver alguma dúvida em algum momento, me diz. Mas repare, eu preciso de uma posição prévia para eu agora desmontar a aparente narrativa de terceira pessoa da Clarice Lispector. Eu já estou afirmando que ela não é narrada em terceira pessoa. Eu já estou afirmando isso. Significa dizer que aquilo é falso. Ou seja, uma narrativa que começa com essas letras garrafais, aquilo eu chamaria até de rubrica, é o que nós usamos no teatro. Começa. Pô, eu estou avisando o leitor que vai começar. Pode ser uma falação, pode ser um contador de história, alguém vai começar a contar. Para eu avisar o meu leitor. Aquilo já é, de cara, nós chamaríamos, em termos tradicionais, de uma apóstrofe. Então, eu faço uma interrupção da narrativa, quer dizer, não é interrupção porque eu ainda não comecei. Então, o que eu estou fazendo com essa apóstrofe? Eu estou invocando o leitor. Ó, vai começar. Começa. Aí a narrativa se dá. Como é que ela termina? Ela termina assim, ó, parênteses, no automóvel andando. Aí ela diz, e eu nem me lembrei de perguntar o nome dele. A narrativa termina assim. Então, peraí, ela começa da maneira como ela termina. Ela começa avisando o leitor, começa. Ou seja, ela enquadrou tempo e espaço para contar uma história. E termina do mesmo modo. Ou seja, o carro está andando. Significa dizer que não há ponto final. Ou seja, nós não sabemos como é quando ela chega em casa, o que acontece quando ela chega. Nem é em casa, ela está indo para o baile. Então, vê se vocês estão me entendendo. O parêntese do final, quando ele diz no carro andando, olha como é que eu recortei uma narrativa no meio. Não me interessa o pré, que eu havia dito, nem me interessa o pós. O que me interessa é o que está no meio. Nós chamamos isso de travessia, de existencialismo. Ok? Até aí? Ok. Agora vamos desmontar essa narrativa. Agora vamos desmontar essa narrativa, que nós vamos entrar agora no texto. Eu fiz apenas
enquadrar essa questão. Devo dizer também que esse conceito de ser aqui, de Heidegger, de homem, ele não está associado nem na ciência, ele não se escora na ciência, ele não se escora também na pretensa teologia cristã. O que eu quero dizer com isso? Esse conceito de homem, ele não é um ser dotado de razão. Até porque, para Aristóteles, ele nunca vai dizer razão. Não é um ser dotado de razão. Para Aristóteles, essa palavra era um ser dotado de fala, aí, de falação. É a maneira como ele comunica. Essa é a primeira coisa. Então, não interessa aqui a racionalidade. Como eu falei, interessa o ser aí, aquilo que ele vivencia do mundo e consigo mesmo. Então, não é a racionalidade que me interessa. Um. E dois, não interessa também a visão cristã. Peraí, qual é a visão cristã? De imagem e semelhança de Deus. Mas repare, imagem e semelhança de Deus do ponto de vista do homem vendo Deus. Porque tudo foi grafado pelo homem. Também não interessa isso, como eu falei de novo. Ó. O ser que nos interessa é esse ser aí, que é presente, que é histórico, e que está na vida. E como a vida se comunica com ele. Ok? Até aí? Bom, agora saio de Heidegger, esquece Heidegger, vou entrar agora em Clarice Lispector. Vamos ao primeiro movimento. Eu vou dividir esse texto em 3 movimentos. Estamos no primeiro. O primeiro movimento é esse que nós acabamos de ler. Espera aí, começa. Aí a personagem sai do elevador, ganha rua. E na rua, ali começa a narrativa. É maio. Pô, maio é mês das noivas, né? Então, espera aí, o que está acontecendo? Ela está enamorada, noiva daquela tarde linda, né? Daquele frescor. Pela primeira vez, ela tá recebendo, ela está conseguindo namorar. Ou seja, como ela foi o tempo todo na sua vida objeto da família, objeto do marido, ela nunca conseguiu ser o que ela é. A primeira vez que ela consegue é nessa tarde. Por isso que o narrador vai demarcar ali, ó, maio. Por que maio? Porque maio é o mês das noivas. Então ela está enamorada de si mesma, enamorada da vida. É aquele momento. Mas eu preciso apenas apontar aqui para uma terminologia que me interessa, que é chamada posição prévia. Aí o Kierkegaard, que ele vai dizer isso, olha como é que é interessante, dentro da filosofia ainda. Ele vai dizer assim, ó, a vida somente se deixa aclarar quando se viveu. Ó, preste atenção nisso. Guimarães Rosa dizia assim, só aos poucos que o escuro é claro. Ó, da mesma forma, vamos lá. A vida somente se deixa aclarar quando se viveu. Do mesmo modo que Cristo começou a explicar as Escrituras e a mostrar como ensinavam sobre ele somente depois de ter ressuscitado. É o exemplo que o Kierkegaard disse em relação a Cristo. Mas peraí, desculpa. O que eu quero dizer com isso? Para eu desmontar essa falsa narrativa de terceira pessoa, eu vou fazer a partir dessa posição prévia. Se eu estou dizendo para o meu leitor, começa, vê se vocês concordam comigo. É porque a coisa já aconteceu, né? Já começou. Concordam? Discordam? O que pensam disso? Abra o microfone, gente. Eu escrevo aqui no chat. O que Ficou... vocês acham? Eu sempre disse para vocês que o Renato iria fazer uma pergunta, né? Então, chegou o momento. Eu preparei os alunos. Se eu estou escrevendo um texto e abro ele assim... Renato, pode repetir a pergunta, por favor? Posso, Jorge. Se eu abro... eu sou escritor agora. Estou compondo um texto e põe ali nele. Começa. 2 pontos. Então, saiu do Copacabana Paz, barará. Pergunta a você. Quando eu digo começa, na minha narrativa, ele já começou, né? Eu estou contando aquilo que já se deu. Esse começo é o começo da enunciação, mas não do enunciado. Consegue entender agora? Sim? Ok. Bom, se sim, essa narrativa, toda essa história já se deu. E é por ter se dado que esse narrador agora vai contar o que vivenciou.
peraí, esse narrador vai contar o que vivenciou de quem? Se ele for de fato em terceira pessoa, de uma mulher de classe média alta, de classe alta. Ele vai contar uma experiência que ela teve com um mendigo, com um ser horroroso. Eu nem sei se existem seres horrorosos. Essa é uma pergunta que depois a gente pode abrir. Mas é quando ela se depara com um ser, com um mendigo. Ele é um ser, como ela é um ser. Já estamos tratando aqui de gente. Mas ela se depara com um ser que é classificado como mendigo. Esse mendigo não só estava sujo, maltrapilho e não tinha uma perna, ele era amputado. E na única perna que tinha uma ferida purulenta e aberta em carne viva. Essa é a experiência que ela vai contar. Pergunto, como é que esse narrador sabe tanto dessa personagem, né? Porque ela entra na sua consciência, ela vai revelar angústia, medo, desespero, revolta. Como é que é possível isso dentro da narrativa? Como é que vocês entendem isso, vocês de uma outra área, diferente da minha, que é da área de direito? Queridos, esse é o momento da aula que a gente faz aquela discussão. Então, não fiquem com vergonha. Não fiquem, que eu já vou pegar mais água e café. Se quiserem escrever, podem escrever. Se quiserem falar, podem falar. Fiquem à vontade. Eu vou seguir. Vocês estão pensando, é para pensar mesmo, eu vou seguir. Quando quiser, quando pensar, interfere. Pum, para, Renato. Quero falar. E fale. Muito bem. Bom, vou tentar traduzir. A teoria literária, a crítica literária tradicional, traduz isso como narrador onisciente. O narrador em terceira pessoa, vivência, narrador onisciente, significa dizer, esse oni, né, que é tudo, né, tem ciência de tudo, é aquele que mergulha no pensamento das personagens, ele elege uma personagem, mergulha no pensamento da personagem e traz à tona, esse à tona é no fluxo da narrativa, os pensamentos, os desejos dessa personagem. Isso também é chamado de discurso indireto livre. Mas repare, isso, eu estou no campo da crítica da teoria literária clássica. Uma teoria literária contemporânea, moderna, né, que ainda vai ser lançada em livros, especificamente em livros específicos de teoria literária, não vai concordar com isso. Vai dizer que o que há nessa narrativa é uma suposição de terceira pessoa, quando, na verdade, nós temos a Carla de Souza e Santos tratando de si mesmo na terceira voz. Eu estou dizendo, então, que essa narrativa ela se processa toda em primeira Dentro pessoa. da nossa personagem. Então, é como se fosse um reflexo. Como se ela estivesse falando dela mesma para si mesma. Dela mesma para si mesma, exatamente. Mesmo na filosofia, nós vamos tirar um segundo conceito que o Heidegger vai colocar, que eu falei que não ia mais pegar no Heidegger, né? Mas eu lembrei desse conceito agora. A gente fica tranquilo. É exatamente da questão não só da temporalidade, mas uma questão da posição também, né? Dessa posição prévia que eu havia dito, né? É para eu ir aqui. Então está aqui, posição prévia. Ok, está aqui. Vou ter que pegar o Heidegger. Bom, então, em relação à falação, né? O ser aí move-se num mundo determinado de falar de si mesmo. Então, essa é a primeira coisa. Eu vou lá para a página 39 do livro que eu indiquei para vocês, que eu fiz aqui a menção, e ele vai dizer na 39. Vamos lá. Ele vai dizer, ó, portanto, esta falação é como em que uma determinada interpretação de si mesmo, está à disposição do próprio ser aí. Esta interpretação mesma não é algo que se acrescenta ao ser aí, algo que se lhe adere ou depura de fora, mas algo a que o próprio ser aí chega por si mesmo, do qual vive, pelo qual é vivido, como de seu ser. Mas ele vai dizer mais. Ele vai dizer exatamente dessa indeterminação, ou dessa, aqui eu estou chamando de falsa terceira pessoa. A falação fala de tudo
com uma peculiar falta de sensibilidade em relação às diferenças próprias, enquanto é tal modalidade o mais próximo, sem perigo, o mais próximo enquanto a maior parte das vezes. O público constitui o modo de ser do impessoal. Diz-se, ouve-se, conta-se, supõe-se, espera-se, concorda-se que. Aí ele conclui, a falação não pertence a ninguém. Ninguém se responsabiliza pelo que foi dito de maneira impessoal. Agora, quando eu disfarço essa terceira pessoa, quando eu desloco alguém dizendo isso, que não seja eu mesmo, encarnado na minha primeira pessoa, na minha pessoa física, eu posso me dar a autoridade de dizer o que eu quiser dizer. Porque, aspas, a responsabilidade não é minha. Conseguem compreender agora? Um pouco? Conseguimos. Tem uma fala aqui no chat de um aluno. Diga, manda aí. Essa parte é uma fala mesmo. Essa parte do mergulho interior, da análise dos pensamentos e sentimentos, é o que mais encanta e prende o leitor. Então, é esse mergulho. Mas repare, esse personagem que vai fazer esse mergulho interior, ele vai não só vai revelar suas angústias, seus medos, mas o seu protesto, a sua indignação, a sua denúncia. Então, a ferida grande demais, eu já estou apontando para o título, é a ferida da humanidade. Quem está ferido, quem não tem uma perna, quem está sujo, maltrapilho, e na única perna que tem, possui uma ferida aberta e purulenta, é a humanidade. Ela é a ferida grande demais. Por que ela é ferida grande demais? Vamos seguir o texto para a gente responder. Tudo bem? Agora nós já mergulhamos no texto. Bom, beleza. A Carla sai, então, do Copacabana Palace. Eu estou na calçada do Copacabana Palace. Aymara, se você tiver espaço e tempo aí, quiser associar uma imagem aqui na nossa tela, fica à vontade. O que eu te sugiro? Copacabana Palace visto, né? Copacabana Palace. Joga só uma imagem aqui para eles terem uma ideia. Depois joga a imagem da praia para vocês entenderem do que eu estou falando. Olha, eu sou carioca, eu moro aqui, mas eu vou dizer, minha filha trabalha em Copacabana. Ela trabalhou no Copacabana Palace e hoje ela está trabalhando no Fairmont, que é um concorrente do Copacabana. Ou seja, é um hotel de luxo. Olha, ela já está tirando ali, exatamente aí. Minha filha trabalhou aí. Hoje ela não trabalha mais. Então, olha o espaço, ó, o que vocês estão vendo. É luxuosíssimo, é caríssimo, né? Enfim. Mas repare, essa calçada aí é a calçada da praia de Copacabana, talvez uma das mais famosas. Pode botar à frente, Rai. A fachada de frente, isso. Exatamente essa daí. Então, esse espaço, por ser um espaço que vai atrair muita gente de dinheiro e muita gente de internacional, você já sabe que onde tem muito dinheiro, tem muita gente atrás desse dinheiro, tem muita gente de má índole, etc, etc. Então, essa é uma região muito perigosa de assalto, é muito policiada, é verdade. Então, você pode andar na orla, aspas, com uma certa segurança, porque cada metro ali tem um policial. Eu mesmo, quando vou lá com a minha filha, por exemplo, e que eu a deixo no trabalho e saio a perambular um pouco pela orla, eu gosto muito de sol, eu gosto de orla. Sou muito fã de ficar na água, não sou fã de sol, de orla, como carioca. Né? Mas quando eu ando ali, eu ando sempre alerta. Eu nunca estou relaxado. Nunca estou relaxado. Aliás, eu tive algumas experiências muito engraçadas aí em Redenção e em Marabá. E os caras tentando me enganar. Eu falei, cara, eu tenho mestrado em assalto e roubo, doutorado em assalto, tu quer me ganhar em Marabá e em Redenção? Vá pra merda, né? São uns idiotas. Mas, enfim, voltando agora ao texto. Ela para e está namorando essa tarde linda. Eu imagino que essa foto não foi tirada no calor que está infernal hoje. Então, ela está namorando a tarde, é maio, até que ela é abordada por esse mendigo. Ela poderia ter sido abordada por um trombadinha, por um assaltante, tá? Ela foi abordada por um mendigo. Nesse exato momento que chega o mendigo, nós vamos passar para o segundo momento. Então, vamos agora para o primeiro momento. Ó. Eu tenho Carla de Souza e Santos, mulher de um banqueiro, classe alta, rica. Ela não sabe o que é vida, não sabe o que é viver no mundo real. É o que pressupõe. Ela disse assim, não, eu já fui de classe média. Vocês perceberam na leitura do texto que ela não era rica. Ela só casou com esse homem rico,
porque ela era linda, era uma mulher bonita. Vamos falar disso já. Bom, quando ela é deparada por horror da vida, esse horror da vida encarnada por esse mendigo, putz, o mundo para, né, para ela. Ela é obrigada a olhar para o mundo e a olhar para si mesma. Então, aqui começa o primeiro choque. Esse choque é o choque de realismo. Então, eu pergunto, são perguntas retóricas. O que é esse ser no agora? Peraí, que ser? Carla de Souza e Santos. Quem é ela agora? No agora. No agora, na primavera de maio, no Copacabana Palace. Ok? É uma mulher linda, rica, saudável, tem o que quer. Ok. Eu pergunto, como ela até aqui é representada e se representa? Ela é representada como uma mulher desejável, linda, a melhor da espécie. Que espécie? Pô, estou falando das mulheres. Ela mesma vai dizer, né? Que é linda, milhões e milhões e milhões, não tem nada igual. Ela vai dizer isso. Depois eu vou traduzir isso, o que isso de fato quer dizer. Então, repare, só que é o seguinte, quando eu pergunto como ela é até aqui, como até aqui ela é representada e se representa, eu tenho a resposta do que ela é representada, mas eu não tenho do que ela representa. Por quê? Porque ela não se conhece. Ela é uma mulher que não tem autoconhecimento. Ela tá Ela perdida na riqueza, né? perdida na riqueza e perdida na existência. Ela sempre foi objeto por conta da beleza. Lembra o que ela diz na É, passagem do texto? então, no caso, ela é meio representada de uma forma, mas não conhece essa forma. Não, não sabe o que é isso. Ela não sabe que foi usada até ali. E repare, ela diz, a beleza é uma espécie de perigo. Estão lembrada dessa passagem? Qual foi o perigo que ela sofreu? Foi fisgada por um homem rico, ou seja, ela cedeu essa riqueza. Claro, quem não cede, né? Não? Possivelmente esse homem não era feio também, né? Era o melhor da sua espécie, né? É um self-made man, né? Que ela vai dizer. Ela se casa com um homem rico e vai se tornar uma mulher rica. Vai melhorar a beleza que ela tinha. Então, por isso que ela diz: eu sou milhões e milhões e milhões de beleza nessas galáxias. É o que ela diz na abertura do texto. Mas ela não tem consciência de que ela é um objeto dos outros, da família, quando criança, e do marido, enquanto mulher. Quem vai obrigá-la a ver a si mesma e a enxergar o mundo? Pergunta. O mendigo. Então, aí entra a psicanálise, né? Nós precisamos do outro para entender a gente mesmo. Repare que a palavra existir, ela é composta de ex, x, perdão, e sister. Ó, existir. Ex quer dizer fora. Sister quer dizer o eu. Ou seja, eu só existo se eu me manifestar para fora. Se é em contato com o outro que eu tomo ideia de que existo e de que tenho existência. Repare que o marido não foi capaz de fazer isso nela, ó, de que o pai nem a família foi capaz de proporcionar isso a ela, um autoconhecimento. Somente o mendigo. Somente a face negra da sua realidade. Volto a dizer que esse mendigo vive dentro dela. Ela é o próprio mendigo. Pô, aqui Ela é começa uma o vítima, né? Então, é uma vítima. É uma mendigo. vítima do sistema. Não, ela, né? No caso, ela é uma vítima do Ah, sistema, da assim como sociedade. mendigo. Você já avançou Ela... na narrativa. Né? Assim como mendigo. Nós estamos diante de duas vítimas iguais. Ok? Nós temos algumas falas, Rê, aqui no. Nós temos algumas falas aqui no chat. Pode, A manda. narrativa toca em temas da Raquel. A narrativa toca em temas como a superficialidade da sociedade, a busca por validação externa e a distinção entre as classes sociais. Total. Isso é sociologia, isso é marxismo, luta de classe. Por isso que ela joga para a terceira pessoa. Vai assumir, virou marxista? Não, ela não é marxista, nunca foi. Mas é a hora de colocar o dedo na ferida. Como é que ela diz uma palavra em caixa alta dentro do texto? Justiça social. Vai, continua. Nós temos mais uma fala da Raquel. Carla percebe que, apesar de sua aparente riqueza e beleza, há uma carência emocional e uma sensação de vazio em sua vida. Até a chegada do mendigo. O mendigo vai preencher essa vida. O que ela vai dizer na narrativa? Que o marido dela, quem é?
O mendigo. Eu tenho uma fala da Vitória. Anda. Ela vive dentro de uma bolha da alta sociedade, não sabe como funciona o sistema. É uma marionete e está em modo automático. A Até. Lud quer falar? Pode falar. A Lud abriu aqui o microfone, fechou, quer falar? Fica à vontade. Ela está com vergonha? Renato, o Fala. mendigo é como se fosse um ponto-chave para a mudança da vida dela, né? Para ela se reconhecer, para ela mudar a vida dela e ver o que realmente ela representa, o que ela pode representar, né? Total, total. O mendigo é que vai proporcionar a epifania, que daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Total. Jorge, Renato, com licença, me tira uma dúvida. não, Mike. Então, no caso do texto, ele representa diferentes tipos de camadas da sociedade, de classes. No caso, ela representaria a riqueza, a nobreza, a classe, enquanto ele, a pobreza. E ao encontrar ele, ela reflete isso nela? Reflete. Agora, Mike, pergunto a você. Você acha que isso é a discussão central do texto? Acredito eu que sim, diferenciar diferentes tipos de camada que existe na sociedade. Deixa eu perguntar para os outros. Jorge, você concorda com o Mike? Da forma que ele explicou, eu acho que sim. Sim. Acho que concordo. Digo é o start. Quem está falando é o Franco. E a Ludmila, vocês concordam? Então, peraí. Quando eu leio esse texto, quando nós lemos esse texto, o que fica na nossa cabeça quando a gente sai é a briga de classes, é a denúncia de classes? Isso. A gente vê que há uma grande diferença em relação à classe dela com a dele. Acho que o Sim. texto ele quer induzir isso a gente. Então aqui a Larissa já disse que não. Então, peraí, vamos recolocar as coisas. O que o Mike coloca e o Jorge corrobora, tem no texto, é grande no texto, mas esse grande no texto, que é essa injustiça social que acontece e que a Carla é tomada por isso, é que faz um movimento profundo dentro dela. O que nós temos, na verdade, é, de novo, uma ontologia. O que interessa é o sofrimento que essa realidade, que essa tomada de consciência do que é a vida, ela vai dizer que a vida não é bonita, essa tomada de consciência é aquilo que provoca nessa personagem. Peraí, o que provoca? Vai provocar a epifania. Então, repare que o centro dessa narrativa não é sociologia, ela não está discutindo classes, não é marxismo, ela não está fazendo uma denúncia. Isso aqui não é um panfleto de esquerda denunciando, percebem? Mas ela não abre mão de botar esse dedo na ferida. O que interessa para a narrativa de Clarice é sempre o ser. Então, peraí, o que parece que a Clarice está nos dizendo? Para nós mulheres, eu não sou mulher, mas eu estou usando essa pessoa para vocês, já, porque o interesse dela é a mulher. Reflexão sobre o interior, exatamente. Então vamos lá. O que ela está dizendo? Para as mulheres, o que interessa, o que salva é tomar consciência do mundo. Porque se nós, mulheres, não tomarmos consciência desse mundo, o mundo vai nos escravizar e fazer de nós o que ele quiser. Então, uma mulher só se liberta quando toma consciência do mundo. Isso é uma narrativa feminina. Então, o que eu quero dizer é que a política de Clarice Lispector se dá na arte, na literatura, e nunca na prática política. Agora, consegue entender? É um embate social. Sim, Alice, sim. Agora vocês estão entendendo a dimensão, como é grande essa narrativa. Porque todas as vezes ela saiu, eu não deu para ler. Sim, okay. Professor, Fala da Vitória. Pode falar. Ela saiu do pensamento fútil de esposa perfeita e percebeu que nunca viveu para si. Nunca. Certo. Licença. Pois não. Até porque quando a gente, posso estar errado em questão a Clarice, mas quando a gente trabalha a Clarice, a gente vê que Clarice traz mais uma ideia relativa à mulher, mais pessoal do que social. Ela não é uma crítica socialista, ela é mais interna, mais profunda. Tanto é que uma vez eu comentei na sala da professora que estudar Clarice é caótico. Qual é o seu nome? Eu sou a Raquel. Raquel, mas repare, eu concordo em parte com você, mas eu vou dizer para você aonde que eu vou jogar a sua resposta. A Clarice é mais pessoal, não ela, a Clarice, mas pessoal, ou seja, em relação à mulher,
do que a sociedade que você fala, né? Do que, como é que você usou o termo? Mais pessoal do que o quê? Do que Ela social. isso. Isso. Mas repare, o fato de ser mais pessoal é que faz dela muito mais social do que as outras, que são só sociais. Porque ela alerta, ela traz nos seus textos, que nem a galinha, no último texto que a gente lê em sala, tanto a ferida grande, ela traz mais uma ferida social interna em relação às mulheres. Não uma questão social, de marxista, de revolucionismo, mas uma questão de patriarcado. Então, é uma libertação da mulher muito mais poderosa do que as práticas políticas feitas no mundo, né? Bom, beleza. Foi? Foi. Temos Professor, mais uma fala, licença. duas falas. Pode falar. É como se a Clarice, ela quisesse expor, na verdade, que, por exemplo, os meninos falaram das classes. Ela, em meio a tudo, em meio a tanto, ela se cedeu a isso, a estar no meio de uma sociedade com um pouco mais de condição, mas que ainda assim E ainda assim, travou. Fechou o áudio. Pede para ela repetir. Lady Ellen, não estamos te ouvindo. agora estão. Sim, Estamos. pode, por favor. É como se a Clarice quisesse expor que uma mulher, que no caso a mulher do texto, ela foi seduzida, no caso, ela se cedeu ela mesma a estar no meio de um ambiente que tem tudo, como os meninos falaram, um lugar mais rico, e ainda assim ela não conseguiu ver o seu interior, não conseguiu ser valorizada. E quando ela encontrou o nada, que no caso seria o mendigo, no sentido de não ter riqueza, não ter dinheiros, mas que tinha virtudes interior dentro dele, que conseguiu repassar isso para ela. Ele conseguiu mostrar para ela que ela pode ser mais, ela é além de uma classe social, ela é além de uma riqueza, e que ela pode, através disso, é como se a mulher descobrisse o seu verdadeiro valor depois de ver isso interiormente. Eu sou uma mulher capaz, eu sou uma mulher poderosa, eu sou uma mulher bonita, e que talvez a riqueza em si não trouxe isso para ela. Mas ela descobrir as virtudes interior dela, talvez fizesse ela repensar tudo isso. A riqueza não trouxe para ela, mas eu não sei se ela culpa a riqueza por não ter trazido isso. Ela culpa a riqueza por ter amputado a perna daquele mendigo, por ter ferido aquele mendigo, por ter deixado aquele mendigo sujo e sem dente. Isso ela acusa. Então, está nesse ponto mesmo, Leide. Mas você falou que tinha mais uma fala. É aqui no chat. O encontro com o mendigo foi fundamental para uma distorção dos pensamentos até aquele momento. É que a distorção ok, vou distorcer, mas na verdade é mais do que isso, né? Ele vai conseguir, a partir da chegada do mendigo, ela vai ser obrigada a tomar consciência. Quando ela toma consciência do que é a vida, de fato, e não a vida mentirosa da alta classe, quando ela toma de fato contato com a vida, ela tem as revelações. Então, é um outro elemento que aparece no texto da Clarice. Renato, o senhor acha que a riqueza é o principal problema? Então, Não, não é. porque eu também não concordo nisso. Não é. Não é Eu por acho isso. que eu acho que não é a riqueza, eu acho que é a ignorância dos ricos que ela quer Então. dizer. Porque ela fala assim que a Carla, que de tão rica, é completamente ignorante sobre a visão da vida das pessoas mais pobres. Então, eu creio que não é sobre o dinheiro, é sobre Não. a visão Eu penso que a riqueza cega a pessoa ao ponto dela não se perder dela ser um interiormente. completamente ignorante, né? Igual ela diz. A pessoa é tão rica que chega a ser ignorante. Mas Eu acho que a olha, riqueza cega a pessoa. Sim, pode completar aí. a riqueza, ela é abstrata, ela não é um ente. Então, ela não pode ser a culpada. A culpada é o ente. Então, ou seja, Concordo. o ser Que são rico as pessoas. é o culpado, e não a riqueza. Então, por Isso. isso que eu digo que ela não acusa a riqueza. Ela não acusa a Eu riqueza. acho que o interior da pessoa. Eu não- Pode falar. Eu concordo com a fala do Jorge.
Eu penso muito o seguinte, que quanto mais dinheiro, dependendo do caso, às vezes a pessoa pode ficar cega e não reconhecer o que está na frente dela. Acho que é isso que ele quis passar, se eu não estou Caiu errado. aqui, Renato. Desculpa, caiu aqui. Que é igual o caso que, Mike, igual você falou aí, é igual o caso que ela comenta mais na frente, se fosse o marido dela, o que ele faria? Aí ela alega, ele não faria nada, pois é isso que eles fazem. Isso, Ia exatamente. simplesmente ignorar o mendigo. Não é a riqueza, o culpado não é a riqueza, pelo contrário. Precisamos da riqueza para distribuí-la. O culpado são os homens. Isso é uma ontologia, né? Então, se a Clarice caísse na, na- caísse no jogo fácil de culpar a riqueza, isso aí é uma crítica superficial. Clarice não é superficial. Clarice é profunda. Sim, concordo. É. Então, o culpado vai ser sempre um homem, um ser. Mas repare, esse mendigo, vocês já perceberam que esse mendigo se metamorfoseia o tempo todo no texto. Esse mendigo é a própria Carla, esse mendigo é o marido da Carla, esse mendigo é Jesus Cristo. Vocês puderam ouvir a minha fala ontem? Foi ontem? Eu nem lembro mais. Foi quinta-feira. Quinta-feira. A minha fala na quinta-feira que eu abro com aquela epígrafe, que hoje aqui eu não fiz. A minha epígrafe é exatamente essa passagem. Mas vamos chegar lá. Vamos seguir aqui, que eu estou no segundo movimento e eu preciso falar da epifania. A palavra epifania ela é usada para significar revelação. E aí, Afonso Romano de Santana, que é um crítico literário, ele vai estudar Clarice Lispector a partir desse ponto de vista da epifania. Aí ele vai dizer que a epifania se dá na narrativa de Clarice em 4 momentos. Então, o primeiro momento eu tenho uma narrativa normal, um fluxo cotidiano normal. Peraí, o que é o fluxo cotidiano normal? Uma família de classe média. Em geral, as personagens de Clarice, classe média. Então, uma classe média urbana. Clarice não trata de interior, nem não tem regionalismo, então é urbano. E principalmente para as mulheres, né? Elas nascem, crescem, formam-se. A mulher cuida da casa, ela não tem profissão ainda, esses anos 60, 70. Então, ela cuida do marido, cuida da casa, sai, faz compra. Segundo momento, da segunda tese do Afonso, há uma preparação para o surgimento da epifania. A personagem começa a sentir algum estranhamento. O terceiro momento é a epifania. Algo acontece no cotidiano que muda a ordem. Alguém falou aqui da distorção. Distorce o cotidiano e, bum, joga uma verdade. A epifania é uma revelação, é uma verdade na cara da personagem. A personagem é tocada profundamente por essa epifania, a ponto de se transformar. E o quarto momento é quando a personagem entende essa revelação, e essa revelação só dá a ela volta à vida normal. Só que ela volta à vida normal já transformada. Por isso que eu falei, depois do contato do mendigo, ela não vai ser mais a mesma pessoa. E nem vamos saber se ou não, especificamente, eu digo concretamente, em termos de ciência, porque a narrativa acaba. Acaba quando ela está voltando para casa. Na verdade, a narrativa é suspensa. A história não acaba, mas ela é suspensa a ser nos contada. Bom, isso é uma epifania. Ora, quando o mendigo chega, ainda não é o estado da epifania. Mas se deparar com alguém em estado tão precário, como é que é possível? Como é que é possível eu, que tenho tudo, que tenho vinhedos, que dou festa para 40 pessoas, como é que é possível que alguém esteja nesse estado? Ela não entende ainda, né? E ela começa um diálogo tosco com ele, porque ele pede o dinheiro. Mas eu queria fazer uma outra revelação agora a vocês, que eu não sei se vocês se tocaram. Minha cabeça tá fumaçando aqui, Renato. Tô brincando, pode continuar. Tem uma fala da Vitória aqui. Pode falar, Ele Vitória. veio como um mendigo e despertou o pensamento crítico nela. Assim, ela renasceu. Isso. Totalmente. Mas vamos lá. Eu tenho que fazer uma revelação do mendigo, que eu não sei se vocês observaram. Esse mendigo, se eu perguntar a vocês, esse mendigo teve alguma formação, teve família, ou ele já nasceu assim? Ele sempre foi mendigo, morou na rua? O que vocês acham desse mendigo? Como é que vocês pensam esse mendigo? Essa é a hora de vocês falarem, queridos. Estão pensando, não tem problema. Eu vou seguir. Eu acho que ele teve, porque no momento do texto ela fala assim que o mendigo também tinha sexo, né? Ele também fazia. Ela comenta isso. Então, e eu creio que então nem o tem mendigo. essa informação?
Não entendi, Renato. Tem sexo, tem informação? Estou te provocando. Ah, tá me instigando. É claro. Não, eu quero que você me prove cientificamente como é que ele teve informação ou se ele nasceu assim. E cientificamente eu digo dentro do texto, claro, com os autos. Olha, vocês são juristas, vocês têm que ir para os autos. Tudo que eu faço aqui, eu vou para os autos. Então, eu estou perguntando assim, esse cara tem informação. Eu estou afirmando. Aí eu vou dizer assim, pô, não, ele está todo mendigo, todo sujo. Tá, prova. Como é que eu provo isso dentro no júri, né? Nos autos. Alguém consegue pensar aí? Eu vou mostrar para vocês as pinceladas de Clarice Lispector agora, para provar que esse mendigo, quem deteriorou esse mendigo foi a sociedade, enfim, foi ele próprio, o homem, né? Mas eu digo o homem e a sociedade. Vamos lá. Primeiro, a primeira fala do mendigo para Carla é: moça, a senhora tem um dinheiro para me. Peraí, vamos literal agora no texto. Dê para mim, Rai. Consegue chegar aí rápido antes de mim? Peraí. Ela tem um dinheiro para eu comer? Vê se é isso. É rápido, eu tô caçando. Eu achei. Moça, me dá um dinheiro para eu comer? Senhores, se esse mendigo não tivesse informação, ele diria: moça, me dá um dinheiro para mim Para comer? mim comer. Oi? Não se usa pronome pessoal do caso oblíquo antes de verbos. Só se ele fosse índio. Então, peraí. Olha, a gente tá no campo indígena. Essa primeira pincelada nessa personagem revela que ele tinha uma dignidade, que ele tinha alguma formação que lhe foi roubada. Essa é a primeira dignidade. Outra, ele pensa assim, ó, ou essa mulher não me dá nada, ou me dá muito pouco. Muito pouco. Por que ele fala isso? Porque ele está olhando essa mulher linda, vestida igual um palhaço, parece um Arlequim, né? Ela é tão bonita que vira um choque, né? Isso é uma espécie de expressionismo, né? Há uma deformação de tanta beleza, de realidade. Isso é o expressionismo. Então ele olha e diz assim: ou ela me dá nada, ou me dá muito pouco. E, no entanto, ela pergunta: quanto se costuma dar? Aí ele responde: o que pode e o que quer. Essa é a terceira pincelada de Clarice Lispector. Por que o que se pode e o que se quer? Isso é uma noção religiosa. Ele também, cristã, também passou por alguma esfera religiosa cristã. Repare, ele não está pensando isso. Ele quer, porra, me dá o dinheiro que a senhora tiver aí, eu estou com fome, eu quero comer. Mas ele foi educado, ele tem educação, ele chegou nela com educação. Isso é uma etiqueta que não vem só vem de berço que lhe foi roubado. E depois ele diz: essa mulher deve ser comunista, com a hora que ela senta no chão. Espera aí, para se ter noção, mesmo que eu sei que muita gente tem parte da noção do que é o comunismo pelo senso comum, mas eu não me parece que a ideia dele de comunista seja o senso comum. Ele tem noção do que são os comunistas, do que os comunistas queriam. Então, essas são as pinceladas que eu estou mostrando para vocês, que esse mendigo tinha berço, formação, família. Tudo lhe foi roubado. Espera aí, tudo lhe foi roubado por quê? Vamos abrir as respostas. Ou ele foi desgraçado por umas questões sociais, ou a desgraça dele se deu pelas relações emocionais, psicológicas, etc. Vocês conhecem casos e casos e casos das pessoas que se perdem, das pessoas que não conseguem estar sociáveis, a ponto de ser usada pela sociedade, usando a sociedade para o seu bel prazer. Me parece que esse mendigo se desvia da sociedade e ele perde a sua dignidade, perde etc, etc. Então, esse mendigo, ele é, quando a Carla diz essa gente, essa espécie de gente, ela se faz a pergunta: mas peraí, que espécie de gente? Aí ela é obrigada a responder. Repare que em psicanálise, a psicanálise só funciona mediante a pergunta. Quando eu pergunto, eu, como psicanalista, pergunto aos meus pacientes, eu faço com que eles se movimentem. Toda pergunta é dramática. Drama do grego, ação. Toda pergunta promove uma ação. Quando eu pergunto, eu obrigo aquele que vai me responder
E aonde está essa pergunta? Ele se movimenta. Então, essa é a primeira revelação que eu queria fazer acerca do mendigo. Então, esse mendigo é gente como nós, é da mesma carne, do mesmo espírito, vou dizer assim, da mesma ideia de espiritualidade. Só que ele se perdeu da humanidade. Mas espera aí, quem é o espírito mais elevado, mais famoso que se perdeu da humanidade ou que a humanidade o perdeu? Cristo. E o que ela vai dizer do mendigo? Esse mendigo é Jesus Cristo. Olha quantas denúncias esse texto está fazendo. Então, quando ela compara o mendigo ao marido, assim, o meu marido, peraí, ela dá R$ 500 ao mendigo. Não existe essa nota, né? Na época dos anos 60, pô, a moeda mudou tanto de nome, né, nossa moeda, que eu não faço ideia. Mas vamos imaginar hoje uma nota, hoje a maior nota é R$ 200. Vamos imaginar uma nota de R$ 500. É muito dinheiro. O taxista não ia ter mesmo o troco para ela. Ela falou assim, vou ficar nessa parte aqui até chegou o mendigo. Aí ele diz, o que pode, o que é dela? Ela diz para ele, olha, eu tenho uma nota de R$ 500, o senhor aceita? Pô. Aí ele aceita, ele faz festa, né? Claro, mas olha a outra consciência que ele diz para ela. Não vai me dizer que eu a roubei. Se a senhora assim o fizer, ninguém vai acreditar em mim. Espera aí, ninguém acredita em quê? Ninguém acredita no pobre, no favelado, no sujo, no maltrapilha, no amputado. Ninguém acredita naquilo que não é a normalidade. Então, essas pessoas não têm vozes, só tem voz aquilo que pertence a essa normalidade de sociedade. É o que ele está dizendo para ela. Depois ele diz assim, o narrador diz assim, ou seja, a Carla pensando por ele, na cabeça dele, comida, 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 comida. Na cabeça do marido, festas, festas, dinheiro, dinheiro. Ela diz, meu marido coleciona dinheiro. Esse mendigo, ele gasta, né? Ele consome. Uau, é muita coisa. Esse segundo momento é o mais denso do texto. É o momento em que todas essas epifanias são reveladas. Que ela vai dizer, que ela vai falar justiça social, que ela vai denunciar que o mendigo é Cristo. Pô, aqui o legal seria a gente ler uns pedacinhos do texto, porque isso é forte e lindo demais. Isso é uma denúncia. Por isso que essa denúncia e essa força está na terceira pessoa, para que Clarice não tenha manchado no nome dela essa denúncia. Porque, repare, se fosse essa primeira pessoa revelada aqui, alguém poderia questionar, pô, Clarice casou-se com um diplomata, pô, viveu bem, está agora dando uma de preocupada com a justiça social. Pô, peraí, tu está confundindo a minha vida social, pessoal, com a minha vida literária, com o meu ato de ser escritor? Então, malandramente, a Clarice joga essa falsa terceira pessoa, ou seja, ela diz, o impessoal não é de ninguém, assume aí, sociedade, toma aí para vocês. Vamos lá, vamos seguir rapidamente, que eu queria ler Nós uma... temos duas falas aqui no chat. Pode Da mandar, pode mandar. Vitória. Ele não conseguiu alcançar as metas impostas pela sociedade e acabou marginalizado. Creio que ela esteja falando do mendigo. Ainda fala dela, da Vitória. Ele só não teve a mesma oportunidade de casar com uma pessoa rica igual a Carla. Para o proletariado viver é o mais importante. Sobreviver é o mais importante. Agora, nesse estado que ele está, ele só precisa disso, né? Que é sobreviver mesmo. Senão não dá. Então, e repare que ela faz uma série de perguntas, né? Da página 624, eu tinha separado algumas coisinhas aqui que ela vai dizer, olha. Pensava em comida. Não, isso eu já falei. Pensava em comida, né? Eu já falei. Bom, Se quiser dizer a página, eu estou com o livro aqui. Não, eu já falei, eu acabei avançando no texto, cara, como que eu queria mesmo, né? Já que a turma veio, está participando, sempre o que interessa para uma aula dessa é a participação da turma. Né? Então, é isso que me interessa. E é quando ela fala da justiça social. Aí, repare, o terceiro momento, que é o momento que vai se desdobrar para o final, eu vou depois perguntar aqui a questão do julgamento, que ela vai pensar nisso. Né? Primeiro, ela tem a ideia de justiça social. Aí ela vai dizer, ela quer que morra todos os homens ricos, todos os ricos. Esse é o primeiro insight que ela tem. Que morram todos os ricos.
Aí depois ela para assim, mas peraí, se todos os ricos morrerem, quem vai dar dinheiro para os pobres? Percebe a ideia de sociedade que ainda está pairando na cabeça dela? A denúncia é: só há pobres, só vai haver pobres enquanto houver ricos. Quando os ricos acabarem, não tem pobres, pô. E as coisas se igualaram, é uma questão até de matemática. Ela pensa assim. Mas repare, depois ela vai se desdobrar. Depois o tempo se mobiliza, né? Porque ela diz que o tempo para ali, ela está parada, pensando. Por isso que eu falei, o tempo cronológico é de 1 hora, de 4 às 5. Mas o psicológico é um mundo, é uma vida. Depois ela toma consciência de si e do mundo, né? Aí ela vai dizer, não, o desejo dela é de matar todos os mendigos. Pô, peraí, eu queria matar os ricos, agora eu quero matar todos os mendigos. Mas por que eu quero matar todos os mendigos? Pô, porque eles estão me provocando, eles estão me dando mal-estar, cara. Eu não quero ter mal-estar. Eu quero entrar num restaurante, pedir meu prato à la carte, e não quero que nenhum pedinte entre no restaurante e me peça, pô, você pode me dar R$1, pode pagar um café para mim, um lanche. Isso é o desconforto social. Peraí, como é que eu acabo com esses mendigos? Distribuindo a riqueza. Porra. Isso é justiça social. Isso é provocar essa igualdade. Ela pensa, né? E depois ela vai dizer, ela começa a fazer a pergunta: eu caí no esquema. Eu caí no esquema. Peraí, eu quem? Clarice Lispector? Carla? Não, a própria sociedade caiu no esquema. Por isso que eu digo que essa narrativa, todas as vezes que ela foca na mulher, ela denuncia em gênero, as mulheres caíram no esquema de ser seduzida pelo dinheiro, pelos homens bonitos, ou por essa... Renato, Só para concluir. Tá. Mas, por detrás, já que a mulher é a fonte de toda essa sociedade, ela é responsável pelo mundo, ela é muito acima dos homens. Quem caiu no esquema foram todos nós, toda a humanidade. Fala, Jorge. Perdão. Ela querer essa igualdade social, essa mudança pelo fato dela se sentir mal, assim, mal no caso, tipo, mal mesmo, de enojada e tudo mais, e não pelo fato de sentir pena ou dó. Não tem pena, nem dó, nem é o fato dela se sentir mal, nenhum dos dois, Jorge. Ela quer justiça social porque não é admissível que um homem esteja naquele estado que está o mendigo, que ela não perguntou o nome. Repare que ele não é nomeado. Olha, Entendi. Entendi. Em filosofia, Jorge, as coisas só existem... Na ciência, perdão. As coisas só existem se tiverem nome. Enquanto não for nomeado, não existe. Se alguém achar um vírus ou uma bactéria, o que quer que seja, ele só vai ser considerado existir se você revelar lá, descrevê-lo numa revista. Então, se for publicada na Nature, o tal vírus, o Covid, esse se deu com o Covid. Já souberam, por exemplo, que ele era da corona, da espécie de corona. Mas enquanto ele não tinha sido classificado, ele não existia. Depois de classificado, ele é perseguido para ser anulado. Então, a existência só se dá a partir do nome. Esse mendigo não existe, porque ele não tem nome. Por isso que ele é uma abstração. Por isso que ele é uma metamorfose. Ele é o marido, ele é Cristo, ele é a Carla. Ele somos todos nós. Agora, entende isso que eu estou falando? Compreendi, Renato, compreendi. É profundo isso. Clarice não é fácil. Clarice não é fácil. E agora vamos para o último movimento. Dada a epifania, dada toda essa reflexão, Raimara, eu queria que você lesse só a parte que foi a minha epígrafe da aula passada, quando ela vai falar de Jesus Cristo, né? Que aí, para a gente fechar com Jesus Cristo, eu digo o fim dessa narrativa. Você pode fazer esse favor? Em que página nós estamos? Eu vou te dizer já, peraí. E, vocês podem acompanhar também. É muito forte o que ela fala. A primeira vez que eu li, está na página 629. Afinal de contas, quem era ela? Repare que essa pergunta agora é uma pergunta-chave. Isso é a tomada de consciência que eu havia dito. Continua. Afinal de contas, quem era ela? Sem comentários, sobretudo porque a pergunta durou um átimo de segundo. Pergunta e resposta não tinham sido pensamentos de cabeça, eram de corpo. Agora, calma. Agora vem a porrada, agora vem. Vai. Eu sou o diabo, lembrando-se do que aprendera na infância. Não, peraí. Não, eu sou o diabo, pensou. Vai. Desculpa. Eu sou o diabo,
pensou, lembrando-se do que aprendera na infância. E o mendigo é Jesus. Mas o que ele quer não é dinheiro, é amor. Ele, homem, se perdeu da humanidade, como eu também me perdi. Percebe agora? Se o mendigo se perdeu da sociedade, como ela se perdeu também, eles são iguais. Estão na mesma ação de perdição, na mesma ação. E aí, por que o mendigo é Jesus? Como é que ela ousa dizer isso? Então, eu tenho uma tese, a minha tese de doutorado vai ser em Clarice. E uma das coisas que eu quero estudar é essa violência que ela tem com esses símbolos religiosos, principalmente. A Clarice é judia, mas ela não é dogmática. Então, ela é muito violenta. Quem aqui tiver o desejo de ler A Paixão segundo GH vai se deparar com a barata e vocês vão entender, né, essa relação da barata, a relação com a hóstia, né? Aquilo que é branco, aquilo que eu como, aquilo... Nossa, assim, é muito violento. Mas é uma violência que eu quero trabalhar no seu campo simbólico, filosófico, é uma outra história. Bom, e aí o texto vai finalizar, né? O seu José chega. O seu José, repare, ela vivia num estado nebuloso, né? De uma família rica. O mendigo joga ela para a realidade. Da realidade, ela se depara consigo mesma e vê que ela é tão mendiga quanto este mendigo. Então, a pior das realidades é aquela que está interna, dentro da gente. Essa é que nos machuca mais. Quando vem o seu José, demove ela desse realismo cruel e devolve ela onde? Para a vida dela, para a vida nebulosa dela. Para onde que ela está indo? Para uma festa, para um baile. Ela vai dançar com os outros homens, que o marido não vai dançar com ela, possivelmente ele tem amante, ela disse isso. Então ela vai dançar com outros homens. Ela denuncia que não tem coragem de ter amantes, ela fala isso, porque ela nunca se deu às grandes paixões. E aí termina, no carro, andando. Isso que eu digo, a narrativa é suspensa. De repente pensou, nem me lembrei de perguntar o nome dele. Ele não tem nome exatamente porque ele não existe. Raimara, uma fala do Mike aqui no chat. Tá. O fato dela não conhecer, não conhecer a si mesma é também algum aspecto, o fato dela não conhecer a si mesma é também alguns aspectos sociais. Nos mostra que não era só o mendigo que tinha uma grande ferida, mas sim a ausência do seu conhecimento em como deveria procurar justiça, é evidente no texto. Total. Olha, a turma do primeiro período, vocês são, né? Da Fessar, Raimara. Essa é a contribuição, a gente pode abrir aqui para o embate, se as pessoas quiserem. Mas essa era a ideia. Mas repare, se vocês em algum momento se perguntarem, mas por que eu preciso saber isso se eu estou fazendo direito? Eu penso que a resposta a essa pergunta é no tribunal, numa ação, na relação com os clientes, futuros clientes de vocês, a gente precisa saber quem somos nós para que a gente possa bem receber o outro, para entender que era o outro. A gente só vai tomar conhecimento do mundo e do outro quando tomarmos conhecimento de nós mesmos. Essa é uma contribuição da literatura, da psicanálise, para o direito, para a vida. Que lindo. Agora estou por vocês. Vamos lá, meus queridos. Essa é a hora da verdade, a hora das perguntinhas, a vitória. Tudo tem a ver com direito. Costumo dizer que o direito é um ato político, viver é um ato político. Alzenira, esse meu pensamento a gente tem que levar para a vida. Esse seu pensamento a gente tem que levar para a vida toda. Raquel, em resumo, Clarice Lispector parece estar interessada em provocar uma reflexão crítica sobre as relações sociais, a busca por significado na vida e a complexidade da identidade humana. É isso. Olha, uma dúvida. Quem seria o seu José? O chofer? Seria o motorista, né? Ele é o chofer, seu Zé. Ela fala, seu José. O seu está entre aspas. Professora,
Fique à professor? vontade. Larissa, você está me escutando? Estamos te É escutando. uma pergunta para o professor. Quando eu pesquisei sobre o livro, disseram que a Clarice não tinha terminado ele por completo, apesar de não deixar tipo, nenhuma dúvida no nosso pensamento, que concluiu. Mas isso eu acho, se fosse terminar, qual mensagem ainda ela passaria, ou alguma coisa mais que ela acrescentaria nessa história? Essa Você fala pergunta é para mim ou especificamente, para o Renato? Renato, perdão. Larissa, você fala especificamente a esse ponto? A esse ponto, sim. Então, olha, como eu falei que o texto não é um texto panfletário, né? Ele não defende nenhuma verdade, ele não defende nenhuma pretensa verdade. O que acontece com os grandes escritores, eles expõem a vida, né? Expõem o ponto de vista que ela coloca. E a partir dessa exposição é que as coisas podem brotar, né? Clarice tinha uma questão com o seu gênero, com a sua identidade, né? Clarice era, de fato, agora pessoa física, né? Era uma menina que foi muito incompreendida quase a vida toda. Ela, aos 13, 12 anos, o jornal lá em Pernambuco convidou pessoas novas a publicarem histórias. E ela mandou uma história e o jornal devolveu para ela: não vamos publicar, porque não foi você que escreveu. Então, e ninguém entendia as histórias delas, as pessoas. Então, ela já foi compreendida. Quando ela vai publicar Perto do Coração Selvagem, seu primeiro romance, já foi um assombro para a crítica literária, muito nova, já foi um assombro. Em 1940, ela nasceu em 20, tinha 19 anos para 20 anos. Então, isso já foi um assombro. Então, eu acho que existem... tudo que nós tratamos aqui, Larissa, a questão da mulher, né, como objeto dos homens, da sociedade, do poder, né, e outra, ela é objeto disso tudo, mas é sempre relegada ao segundo plano. Então, isso é já algo que ela quer colocar à frente, dizer assim, ó, isso não é verdade, isso é injusto, e nós temos... Ela não quer que a mulher esteja acima, nem à frente do homem, mas ela quer que a mulher esteja ao lado, ela quer que a mulher seja vista como um ente. Então, por isso que a literatura dela é uma literatura feminina. Pô, mas a questão sociais passa muito além do gênero, né? Passa além de você cuidar do outro. E repare, por uma questão simples, que é um princípio religioso, mas não religioso dogmático, nem pretensamente cristão. Eu digo, pelo contrário, é genuinamente religioso na medida em que, quando eu cuido do outro, eu cuido de mim mesmo. Porque eu sou o outro. Nós somos uma e única só raça, né? Que é a raça humana. Então, essas são, eu acho que as grandes lições que a Clarice passa. Temos duas falas aqui no chat, uma da Vitória. Eles tentam colocar a teoria no caso concreto, creio que esteja falando do direito. E mais uma fala: essa análise é fundamental para o direito, pois precisaremos analisar os casos que posteriormente surgirão. Olha, os grandes juristas são leitores contumazes de literatura dos grandes escritores. Nós estamos nos conhecendo aqui, mas o ano passado eu estive na FESAR, eu fiz uma palestra, né, com a Raimara. Depois eu visitei o Jesuíta, que eu me apaixonei pela escola. Eu sou um professor de escola pública aqui no Rio de Janeiro. A Raimara nem tinha me convidado para ir no Jesuíta. Eu falei para ela: eu quero conhecer a sua escola pública. Eu não estou aqui atrás de uma universidade particular. Estou atrás de uma universidade. Aí ela falou assim: quer falar para eles? Eu falei: claro que eu quero. E nós falamos sobre Clarice. E foi um encontro apaixonante. Eu converso com algumas pessoas pelo direct e no Instagram, pelo WhatsApp também. Do Jesuíta, hein? Primeiro ano, não era? Eu estive com 5 turmas do primeiro ano. Olha, eu fiz 6 palestras aí em Redenção, trabalhei bastante. Eu me apaixonei por Redenção, falei isso também. Eu não gostei de Marabá, achei Marabá violenta. Redenção é muito parecida com a cidade que eu nasci, chamada Paraty, mas não a Paraty do centro histórico, a Paraty do entorno, que são casas baixas, não tem muito prédio.
E redenção é assim. Quando eu vi redenção, me apaixonei. Tive uma boa relação com redenção. Passei 9 dias aí. E aí eu tenho vontade de voltar. Então, quem sabe ano que vem, né, a gente visita, Está apesar de... convidado. E aí a gente possamos nos conhecer pessoalmente. Tá bom? Foi? Temos mais alguma contribuição? Alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta sobre o que é o texto. Renata, eu leio os textos com eles em sala de aula, aí eu termino e a gente começa, né? Gente, sobre o que é o texto? Aí eles começam. Sobre a galinha. Não, gente, esse texto não tem nada a ver com galinha, pelo amor de Deus, lê de novo. Tem galinha nenhuma aí. Achei que a gente ia sair ileso. Não, nem dia de sábado eu esqueço a minha perguntinha-chave sobre o que é o texto. Ai, gente, Evidenciar o que há de pior no ser humano. No oi? caso, o fato dela. Perdão, aqui é o Mike. Oi, Mike. O texto, para mim, é sobre evidenciar o que há de pior no ser humano, porque foi necessário ela ver alguém que estava em uma condição precária para reconhecer que ela era tão igual como ele nessa questão. Tudo bem. Boa colocação. E é bom ter falado da galinha, né? Porque a galinha não é o galo, né? É galinha. Se fosse o galo, Então, a e aí Clarice não você tinha já escrito sobre. você tem o gênero. Repare, você tem o gênero de novo. Ela só é salva depois de botar um ovo. Quando ela põe um ovo, ela é reconhecida como ente. Não Então sei, a peraí. galinha não quer o nosso mal, ela quer o nosso bem. Né? Como é que eu vou matar um ente? Depois mata, mas por enquanto não. Então, cara, e outra, este homem que vai atrás da galinha, ele é um caçador adormecido. Claro que é caçador adormecido, era o homem das cavernas, né? As mulheres ficavam no lar. E ela não tem, olha, repare, quando ela diz que a galinha não dependeria da sua espécie, né? Para fugir para as grandes fugas, porque não foi dado isso a ela está falando da mulher, né? A mulher não tem mesmo essa habilidade das grandes fugas, né? Ela tem que usar de outras armas para viver. Pô, é lindo demais. Clarice é Clarice. Vamos então? Temos uma fala aqui da Lude. Anda. Ao meu ver, a análise do texto é fundamental para o direito, pois compreende a visão da Clarice, o que é crucial sabermos, já que ela faz uma reflexão da vida, o que posteriormente ajudará na análise de casos. Total. Então, valeu a pena a gente estar junto aqui. Valeu. Renata, obrigada. Foi ótimo, Grande beijo. maravilhoso. Beijo. Estamos Tchau, gente. juntos. Eu Prazer. posso compartilhar seu telefone para os alunos? Tá, Ou- à vontade. Porque se eles tiverem alguma dúvida, já tiram direto com você, te convidam aí para Beijo. responder. Beijo. Tchau, Obrigada. gente. Obrigada a todos. Gente, foi ótimo. Muito, muito bom mesmo. Eu gostei de estar com vocês. Rai, faz um print aí. Ah, sim. Vamos lá. Estamos disponíveis todo sábado. Olha aí, se eles souberem que você está também aos domingos, né? Ai, Comi Renata, também. todo domingo. Eu vou tirar aqui um print. Vocês se segurem aí, que eu estou abrindo aqui o aplicativo. Não sei se a gente ficou bonito. Boa. Vamos abrir um clube do livro aqui, nós. Renato ficou muito branco, Renato. É Eu? você mesmo. Tô brincando. Ah, eu sou branco mesmo, tem jeito. Eu tô queimado, cara, porque aqui no Rio, muito sol. É a luz aqui. Beijo. Peraí, que são 2 páginas de print. Perdão. Não, tá tudo certo. Estamos no horário. O melhor que ficou gravado, eu vou Isso. só dar um jeito de acessar a gravação. Como o Zoom não é meu, eu tenho que acessar. Pronto. Agora sim. Fiz o print das 2 páginas. Beijo, bom domingo a todos, tá? Bom sábado. Bom Tchau, tchau. sábado, bom domingo. Beijos. Beijo, Tchau. meus queridos. Obrigada.